segue com o nosso Vida Melhor. E como eu falei na abertura do programa, hoje é Dia Internacional do Autocuidado. Uma data interessante, né? Ela foi criada pela Organização Mundial da Saúde, sabia? E tem o objetivo de conscientizar e engajar as pessoas na tomada de cuidado. Ajudam muito na promoção da saúde. Olha que coisa boa. Inclusive fazendo a prevenção de algumas doenças. E a gente conversa mais sobre esse assunto com a psicóloga Beatriz Brandão. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada por estar aqui. Obrigada, viu? Bom te receber, Obrigada, viu? Olha, Carol Vila e Banda. Olá, dá um beijinho pra você. Maravilhosa. Carol, você se cuida muito, Bem? Carol? Um pouquinho. Eu imagino, né? Bonita assim. É importante, né? E apesar de shows de correria, você coloca na sua agenda coisas pra você Fazer pra mim também, claro. Tem que pensar em nós também, né? Eu penso assim. Beatriz, obrigada por estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de participar de um dia tão importante para todos nós. E eu espero que a gente consiga trazer realmente essa ideia de que a gente também é importante, né? Aliás, eu digo sempre aqui que a gente é a pessoa mais importante da nossa existência. Se a gente não existir, acabou. Pra gente, acabou. Né? É que desde o começo até o final é a gente com a gente, né? E se a gente não cuidar do nosso parceiro, que somos essa vozinha aqui dentro, como é que a gente vai ficar no percorrer da vida? Exatamente, a gente tem que se cuidar. Eu falei na abertura que é importante a gente se colocar na nossa agenda, né? Porque a gente tem lá um monte de coisa para fazer, mas a gente precisa ter tempo para as coisas que nos fazem bem. O que seria autocuidado? Eu sei que quando a gente fala de autocuidado, a sensação que dá são, sei lá, um skincare, uma academia, uma horinha ali de massagem. Isso também é autocuidado. Mas quando a gente vai pensar ali na saúde mental, que precisa mesmo, a gente esquece de algumas coisas básicas. Então, aprender a dizer não. Aprender a dizer não, não quero, não posso, não gostaria. Colocar limites. E esses limites, eles às vezes são físicos, né? Então, quantas horas eu preciso de sono? O quanto que eu consigo ali estar trabalhando? O quanto que eu consigo estar com as pessoas? O autocuidado, ele faz parte do entendimento que você tem sobre quem é você. Então, quando eu entendo quem sou eu consigo saber quais são os meus limites. E também colocar limite para os outros, né, Clau? Que sempre tentam passar um pouquinho. Então, acho que a gente precisa entender isso, né? O nosso limite também. Entender o nosso limite, eu acho que é o ponto mais importante, porque às vezes a gente acha que aguenta tudo, que dá conta de tudo, que carrega o mundo nas costas, né? Como é que a gente faz para chegar a esse conhecimento do nosso próprio limite? Vamos pensar no básico. Quando você quer conhecer uma pessoa, você começa a perguntar o que ela gosta, o que ela não gosta. E a gente pode fazer essa pergunta para nós. Eu gosto dessa música porque eu gosto mesmo? Ou alguém falou que eu tenho que gostar? Eu não gosto disso porque alguém me contou, né, que não é bom? Então, primeiro básico, o que eu gosto, o que eu não gosto? As coisas que eu acredito são coisas que eu realmente acredito ou eu acabei aderindo para agradar pessoas? Porque o autocuidado também é você entender que não vai dar para agradar todo mundo, né, Clau? Ninguém agrada todo mundo, isso é fato. A gente não precisa agradar todo mundo, acho que esse é um ponto importante, né? Isso machuca muito as pessoas porque a necessidade de aprovação muitas vezes faz com que a gente ultrapasse esses limites que eu comentei e muitas vezes machuca a gente, né? Então a gente deixa de fazer muita coisa na nossa vida por medo do julgamento, do olhar dos outros. E o autoconhecimento poxa, será que eu sou tão ruim assim mesmo? Será que eu não sou uma pessoa boa? Será que eu não tenho alguma qualidade? Então, o autoconhecimento vem para você saber as suas qualidades, os pontos ali que a gente precisa melhorar, né? E também para você poder saber o que você precisa para poder se sustentar, né? Perfeito. Eu amo terapia, acho que é uma das ferramentas mais importantes para a gente chegar a esse autoconhecimento pleno, mas eu sei que não é todo mundo que tem acesso e que tem disponibilidade para fazer. Existem outros caminhos para a gente ter autoconhecimento?
Tem sim, Clau. Lembrei que assim, tem alguns lugares que fazem terapia de graça, tá? Olha, importante, Tá, já falei isso bom. várias vezes. Existem serviços sociais e são muito importantes. Normalmente, faculdade que tem a graduação de psicologia tem ali a clínica escola que faz o atendimento gratuito. Então, a pessoa pode procurar a faculdade, enfim, fazer. Algumas ONGs e alguns atendimentos online também, tá? Eles oferecem atendimento gratuito. Para as pessoas que querem praticar o autoconhecimento, mas não estão, nesse momento, podendo fazer ali a psicoterapia, podem começar, eu sempre falo, escreva cartas para você mesmo. Então, escreva uma carta para a Cláudia da infância. O que você queria ter dito para ela, né? Continue, não desista de você. Escreva uma carta para você do futuro, porque a partir do momento que você tem essa linha do tempo, que você percorre a sua vida, você começa a se apropriar da sua história. E a sua história faz parte de quem você é. Olha que legal. Entendeu? E às vezes a gente acaba acreditando naquilo que as pessoas contaram pra gente e que na verdade não tem nenhum sentido, né? Sobre nós mesmos. A gente vive a nossa história muitas vezes não estando aqui. Então, às vezes eu posso estar sentada aqui com você e pensando assim, eu devia estar no mercado porque isso e aquilo. Quando a gente faz a atividade de escrever para nós, a gente tem que sentar, pensar e prestar atenção na escrita. E de preferência a escrita de papel e caneta mesmo. Ali te traz para o eu, para o eixo, para o momento, né? Então, como você conversa com você, você revive a sua história. E é importante ler essa carta depois? Ler essa carta depois, porque a intenção é você criar um laço afetivo com você mesmo. Cláudio, pode parecer que não, né? Mas muita gente não gosta de si mesmo. Não gosta do rosto, não gosta do corpo, não gosta do cabelo, não gosta das atitudes. Né? Então, quando você vai ali tentar recuperar a sua relação consigo mesmo, essa carta te ajuda bastante. Que joia. Carol Vila, você tem noção de quem você é verdadeiramente? Eu tenho um pouquinho, como ela falou, né? Como ela falou, escrever a carta e ler novamente, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade disso. Eu tento fazer, mas tenho um pouquinho de dificuldade. De olhar para a sua história. Exato. A gente sempre procura, né, olhar para dentro de si, né, tudo que você passou, né, mas é um pouquinho difícil para mim. Principalmente, por exemplo, assim, falar de frente ao espelho é algo bem difícil para mim. Você tem noção de quais são os seus limites? Ou você é dessa que, por você carrega o mundo nas costas? Em busca disso. Eu tento fazer de tudo um pouquinho, mas a gente não consegue fazer tudo, né? Às vezes tem que dar uma paradinha. Você está perguntando isso, Bia, Carol, dos meninos também. Eu me identifico muito com essa sua fala. Durante muito tempo, eu me achava, de fato, a Mulher Maravilha. Eu vestia aquela capa, eu acreditava, e a gente, ao longo da vida, vai ouvindo o conselho de um de outro. Muita gente falava assim, você precisa colocar limite, você precisa colocar limite. Eu pensava, mas, gente, por que eu vou colocar limite se eu dou conta? Por que eu vou colocar limite se eu posso? Né? E, na verdade, a gente tem que entender que não é questão de poder, a gente realmente não pode. A gente precisa de limite, senão a gente adoece. E a gente faz pior, adoece o outro também, né? Quando a gente tenta ser essa super-heroína ou essa pessoa que faz tudo para os outros, tem duas implicações. A primeira implicação é que as suas coisas ficam para trás, porque você está resolvendo o problema de todo mundo, você está cuidando de todo mundo, e quem que está cuidando de você? Porque se você é, né, tão poderosa, então você também não deixa ninguém te cuidar. Então você não sabe pedir ajuda. Os seus próprios problemas acabam ficando para trás. E a segunda implicação é que você não deixa a outra pessoa amadurecer. Porque se você faz tudo por alguém, quando é que essa pessoa vai aprender a fazer por ela? Então, isso que você falou de você, eu posso tudo, eu faço tudo, é ótimo. Até o momento que o nosso corpo ou a nossa mente fala, calma aí, a gente está cansado, né? E admitir que a gente fica cansado é muito difícil hoje em dia, no mundo que a produtividade, ela é super valorizada, né? Você tem que ser produtivo, ela é super valorizada, né? Você tem que ser produtivo o tempo inteiro. E então, quando a gente vai pensar, dizer não, hoje em dia está um problema que eu observo na clínica. Então, não é hora do descanso, né?
A gente tem sido muito cobrado, né? Inclusive pelas redes sociais, a gente o tempo inteiro é bombardeado de faça, mantenha o foco, seja firme, tá fazendo pouco. A gente sempre fica achando que está em débito, né? De tanto que a gente ouve tudo isso. Autocuidado tem a ver com autoestima? Tem, porque a autoestima basicamente é o quanto que eu me estimo. Então, se você conhecer alguém, normalmente você vai gostar dessa pessoa, você vai estimar por esta pessoa. Se eu não cuido de você, você vai estimar por mim? Não vai. Eu não estou cuidando bem de você, eu não estou vendo quem você é. Então, a partir do momento que eu cuido bem de mim, eu começo a gostar de mim. E eu consigo estimar a minha pessoa. Então, não tem como a gente ter uma relação boa consigo mesmo se a gente não se trata bem. E o se tratar bem é na cabeça, sabe? Ai, que errado, por que você fez isso? Os maiores críticos não são, né, as pessoas, é as vozes que nós temos aqui de... E como temos essas vozes, Nossa, né? várias, né? Muitas vozes. E essas vozes, elas vão trazendo ali ideias que às vezes viram convicções, hein? Então, se eu perguntar o que você acha de você, às vezes são só críticas que você mesmo produziu e não soube rebater. Perfeito. A gente está aqui conversando sobre autocuidado, e aí estou levando um pouquinho também para o lado da autoestima, e sempre, como a Beatriz falou, né, a gente pensa em cuidados com limpeza da pele, massagem, etc., tudo que vai muito para o universo feminino. Mas os homens também precisam de autocuidado, né? Jefferson, que está de microfone, os meninos, se quiserem falar, eu vou pedir depois para a Carol, se ela puder passar para eles, quem quiser falar. Vocês cuidam de vocês? Como é que é essa história de autocuidado masculino? Bom, falando por mim, é uma preocupação que eu tenho, sim. Porque eu acho que são algumas engrenagens que tem que andar junto, né? É o físico, o mental, o espiritual. Então, eu acho que essa busca ela tem que ser constante para o autoconhecimento, mas tem que ter um equilíbrio de tudo, né? É como ela falou assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. O aprender a falar não é libertador, então é conhecer os próprios limites e o limite que você vai dar para o outro. Então, eu acho que essa busca constante de manter o equilíbrio do autocuidado físico, mental, espiritual, acho que isso é o sentido da vida para mim. Perfeito. Aí eu quero saber qual é a sua opinião. Você que está assistindo ao programa, eu até já sei um pouco, porque eu conheço muitos de vocês, vocês me mandam lá através do Instagram, no direct, né? E eu sei que tem muita gente na batalha pela autoestima elevada, né? Tem gente que fala, Cláudia, eu perdi total minha autoestima, eu me acho péssima, eu não consigo ver nada de bom em mim. Manda a sua pergunta. A psicóloga Beatriz Brandão responde já, lá no Vida Melhor Oficial. Vida Melhor Oficial. Nesse meio tempo, tem alguma música que fale um pouquinho desse amor próprio, desse cuidado? Que, na verdade, música tem tudo a ver com isso, porque a gente curte, a gente dança, a gente se cuida, né? Mas lembraram de alguma música que vocês queiram cantar agora? Temos uma música aqui que fala de amor e de saudade. Opa, então vamos curtir juntas aqui com Carol Villa. A gente consegue mesmo amar o próximo? Amar alguém se a gente não se amar? Pensa assim, como é que eu vou dar para alguém uma coisa que eu não tenho? Se eu não tenho um amor, ou seja, se eu não sei como amar, como é que eu vou trazer isso para o outro? Quando a gente fala de amar a si mesmo, muitas vezes é confundido com egoísmo. E não é bem isso, né? Tanto que a gente sempre utiliza uma analogia da máscara do avião, que coloca primeiro em você para depois você colocar a máscara de oxigênio em outras pessoas. Então, se eu não tenho um amor por mim, né, distante daquela ideia narcisista, de egoísta, um amor saudável, como é que eu vou transportar esse amor? Porque o amor tem que florescer em mim, ele tem que existir em mim para que eu possa te dar. Então, o que é isso que os cantores ecoam tão lindamente, que tanta gente escreve falando, tô arrasada, eu não valho nada, eu não presto, porque ele me largou. O que é isso? A gente fica achando que ama demais o outro e não se ama e não quer mais se cuidar porque de repente foi deixado. O que é isso? Existe uma coisa que a gente faz que se chama projeção. Então, eu projeto em você
muitos aspectos que são meus, positivos, mas aí por alguma questão eu não quero enxergar. E aí eu começo a ver uma pessoa que às vezes não é nem você de verdade. São projeções que eu criei sobre você. E essa projeção pode ser assim uma idealização, ou seja, uma ideia que eu criei. E essa pessoa, primeiro que não tem defeitos, né? Quando a gente gosta de alguém, a pessoa não tem defeitos. E essa idealização é pelo normalmente o que a gente sofre. A gente não sofre pela pessoa, a gente sofre pela ideia de. A ideia. A capacidade de amar está dentro da gente. Exatamente. E a gente vê no outro o que a gente quer ver. Amar não é fácil e a gente não fica amando o tempo inteiro, né? Eu sempre falo, vai ter momentos que você vai ficar um pouco chateado, vai ter momentos que você vai ficar, né? Eu tenho 2 filhos, então eu amo os meus filhos, mas tem momentos que meus filhos estão gritando tanto, Cláudio, de verdade, que eu fico assim, calma pessoal, calma pessoal. Isso não quer dizer que eu deixei de amar. Isso quer dizer que o amor ele vai ter ondulações de acordo com essa relação. Agora, quando a gente vai pensar nessa projeção, eu não vejo defeito no outro. Eu não vejo nada de mal no outro. Não é um pouco estranho falando de ser humano? Tem alguém totalmente perfeito, alguém, né? Não. Eu sempre falo para as minhas amigas, né, que elas vêm falar, porque ele não me quer mais, porque ele me largou, porque agora ele tem outra, porque ele isso, ele aquilo. Eu falei, pá, calma, olha de fora. Você gosta mesmo de uma pessoa que faz isso? É muito doido, né? É uma coisa que eu falo para os pacientes, que é assim, ai, Bia, eu não posso falar isso, eu não posso falar não, ou eu não posso botar limite, porque senão não gosta mais de mim. Eu falo, mas você quer alguém que gosta de você só pelas coisas que você dá? Ou pela pessoa que você é? Porque se você não pode falar não para uma pessoa porque ela vai deixar de te amar, essa relação realmente é saudável? Se eu não posso, né, enfim, falar, hoje eu não quero ir lá, então eu não gosto mais de você. Será que isso é saudável? Não, né? Essa pessoa vive pisando em ovos. Exatamente isso. E essas relações, muitas vezes, elas vão tomando ali um caminho, né, um pouquinho mais perigoso. Mas, quando a pessoa tem o autocuidado, ela sabe até onde ela pode, até onde ela não pode, ela consegue falar, opa, peraí, aqui não, aqui já deu pra mim. Tem o autocuidado, ela sabe até onde ela pode, até onde ela não pode, ela consegue falar, opa, peraí, aqui não, aqui já deu pra mim. Então, por isso que você precisa se conhecer, o que você gosta, o que você não gosta, e tá vivendo a vida. Aproprie-se da sua história. E assim, passou, mas vai continuar passando. Também. Porque enquanto a gente for vivendo, a gente vai passar por momentos difíceis. E tenha orgulho de quem você é, porque muitas vezes a gente vê o que falta, não o que conquistou. E quando a gente olha o que conquista, muitas vezes a gente não valoriza como deveria. Perfeito. Já viveu algo assim? Sim, aliás, temos uma música que fala exatamente isso, é a nossa música de trabalho, do nosso DVD que acabamos de gravar, Tempo ao Tempo, com participação do Zé Henrique Gabriel, e a música fala exatamente isso, que cabe exatamente nesse contexto da conversa, que você se entregou por inteiro e o outro só te entregou migalhas. Faz um trechinho pra gente. Da nossa música de Enquanto trabalho. isso, manda pergunta. Vida Melhor Oficial, psicóloga Beatriz, do Puxão de Orelha. Gostou, né? Vai responder já já. Um trechinho, vamos lá. Vendo as participações de vocês são muito maravilhosos. Beijão para Maria Cássia, Prane Brasil, Aparecida Corita, Renê, Margarida, Letícia, Ricardo Lopes e a turma que também está assistindo no nosso canal do YouTube. São muitas pessoas, dá para falar o nome de todo mundo. E você que ainda não mandou a sua pergunta também através do nosso chat no YouTube, a gente está transmitindo para todo o planeta. Fique à vontade para participar. Primeira pergunta é da Roberta. Como faço para evitar ter excesso de empatia? Já percebi que tomo as dores das pessoas. Isso acaba me afetando. Lembrando que empatia é você entender o outro, mas carregar a dor do outro não é empatia, não é verdade? Afinal de contas, quem sente é o outro. Para você poder lidar com esse excesso de empatia, eu vou pedir para você ter essa mesma empatia com você mesma. Será que você precisa carregar a mochila dos outros? Será que você precisa levar a dor dos outros? Está sendo boazinha com você ou está levando coisa a mais? É verdade que quando a gente faz além, pensa mais nos outros do que na gente, a gente está buscando uma aceitação do outro, o reconhecimento?
A gente normalmente vai buscar coisas para a gente ter a aprovação, para a gente ter afeto e para a gente ter o amor. Quando a gente fala de empatia, de sentir a dor do outro, eu gosto de falar que é uma pessoa esponjinha, né? Ela fica muito impressionada com problemas, notícias. Então, essa pessoa ela tem que cuidar também o que ela consome, tem que cuidar também com aquilo que chega até ela e ela precisa praticar o limite e saber que, assim, de alguma forma, essa empatia é ótima, é maravilhosa, mas ela também precisa ter uma medida. Perfeito. A Anitta Braga Moreira diz, bom dia, desde o meu divórcio eu me descuidei muito, já faz mais de 10 anos e sigo assim, é muito triste. Como fazer para voltar a me cuidar? Pensa que você precisa se dar uma oportunidade, que você merece ser a sua própria amiga, ser a sua força e que os ciclos acabam na nossa vida, né? Não quer dizer que uma coisa se encerrou que não deu certo. Não, tudo na nossa vida tem um tempo e esse tempo ele funciona para que aquilo exista, né? Então lembrar dos acontecimentos, mas entender que se não for você por você, ninguém vai poder te ajudar. Perfeito. Aparecida Coritiak Correia. Estou num relacionamento de 8 meses, somos já a terceira idade e estou sentindo que hoje me preocupo mais com ele do que comigo. Como consertar? Se você se preocupar com você, você vai estar bem. E para a gente fazer o bem para as pessoas, a gente precisa estar bem. Não tem como você ali ser uma coisa legal ao redor se você não está se sentindo bem. Então, lembre-se que uma forma de cuidar dos outros que você também tanto ama é cuidar de você. Eu penso até que se você está sentindo isso, talvez você esteja precisando desse cuidado, né? Porque senão a gente nem percebe que o outro não está cuidando, que a gente está cuidando mais. Tem aí um vazio, você está precisando de cuidado, que você mesma precisa se dar. Eu gosto muito de uma frase, Bia, que fala assim, quando a gente dá para o outro aquilo que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro, né? A gente diminui o outro. Isso me salvou, porque eu achava que estava fazendo um bem para as pessoas. Eu vou fazer. E no final as pessoas ficavam ressentidas. E eu entendi, elas se ressentem, porque elas falam, tá fazendo porque acha que eu sou incapaz. Isso acontece muito com o filho. Muitas vezes, né? A gente precisa dar autonomia, deixar que as pessoas façam também. Isso, elas têm direito, né? De provar o valor delas também, para elas e para o mundo. Para elas poderem aprender e amadurecer. Afinal de contas, não é sempre, as coisas não duram para sempre, né? Olha, a Fátima Feitosa diz, boa tarde, o que fazer para ajudar uma pessoa que não assume que precisa de ajuda? Por favor, me ajude. Muita ajuda, né? Eita. Quando a pessoa não admite que ela precisa de ajuda, ela ainda pode estar naquele efeito de ou autodestruição, né? Ou eu consigo me machucar porque eu acho que eu sou culpado de alguma coisa, né? Claro que é individual, cada um vai ter o seu aspecto. Essa pessoa precisa sentir segurança na ajuda. E Clau, sabe como às vezes a gente tenta ajudar? Sai daí, levanta. Obviamente, essa pessoa não, né, vai se sentir segura. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que dar afeto, carinho e segurança. Porque quem precisa de ajuda já está machucado. Então, você precisa, né, trazer ali de estamos com você, não contra você. Perfeito. Próxima pergunta da Maria Cássia. Boa tarde, meu nome é Cássia. Eu me cobro muito até o ponto de ficar sem energia física. Tenho que mostrar que com a minha idade, 58, sou produtiva, mas tenho limites e não sei dizer não. Como aprender a dizer não? Vamos aí, a coisa da produtividade que eu tinha comentado que hoje em dia, né, é praticamente uma coisa que é obrigatória. E a coisa do não dizer não é porque é a sensação de que você vai ser julgada e rejeitada. E aí eu trago a pergunta, vale a pena ter pessoas que não sabem ouvir o seu não ao seu redor? Vale a pena você ter pessoas que não sabem ser empáticas, né, como a nossa amiga falou, e entender que você tem limites? Então, talvez seja sobre muito mais rever ao redor e os meus medos de ser rejeitada, do que efetivamente você se desgastar. Porque uma hora, tanto o corpo quanto a mente vai pedir para você fazer isso e não vai ser bom desse jeito. Agora, essa dificuldade de dizer não é muito mais comum do que a gente imagina, né?
Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Às vezes fala, mas não fica tão bem de falar não. Vocês falam não numa boa? Eu tenho dificuldade de dizer não, apesar de já ter tratado muito essa história, ter melhorado 95%, eu ainda tenho. É muito ruim falar não. Vocês falam não numa boa? Eu não sei falar não. Você não sabe falar não. Você O que fala mais se identifica? Ele fala Fala não o tempo inteiro. Isso liberta tanto a você quanto as pessoas que estão à sua volta, né? É muito bom. Lidar com pessoas que sabem falar não é muito bom. Isso é uma coisa boa pra gente, Carol, porque não é bom a gente lidar com pessoa que fala não, ela é simples, direta. Isso dá uma leveza pra relação, Sim, né? sim. A gente tem que aprender com essas pessoas que falam não. Olha que legal. Porque quando você sabe que a pessoa fala não, você não vai pisando em ovos. Você, Bia, você quer água? Não. Aí você não fica com aquela imaginação. Ela falou. Será que você quer, mas você tá com vergonha? Você quer água, você quer, né? E essa imaginação estraga relações, tá? Estraga relações. Não, escolhe você, não. Não, escolhe você. É sempre assim, né? Não sabe falar não. Perfeito. Como deixar de ser dependente de alguém? Vamos pensar que dependência é a crença de que nós não temos o que a gente precisa. Então, o que eu acho que eu não estou me dando e que eu preciso? É apoio, é carinho, é segurança, é afeto. Então, quando eu dependo de alguém, é porque eu acho que eu não tenho. E eu estou colocando aqui que eu acho que é dependência emocional, né? Então, qual parte emocional que eu não estou dando para mim mesma? E todo mundo tem, tá? Se você consegue ser uma pessoa bacana para os outros, por que você não consegue ser uma pessoa bacana para você? Verdade. Júnior, quais hábitos eu posso ter no meu dia a dia para me conhecer melhor? Começar com uma questão de fazer uma listinha de humor, é muito legal. Hoje em dia tem vários aplicativos que fazem isso para você se entender se eu fiquei bravo, se eu fiquei nervoso, se eu fiquei isso. Trazer aspectos de o que você gosta, o que você não gosta. Então, por exemplo, Cláudia, eu trabalho muito no consultório com música e com séries e filmes. Por que você se identifica com esse personagem? O que esse personagem tem? Isso traz um pouco sobre nós. E também trazer ali um momento de você com você mesmo, tá? Não necessariamente precisa ser meditação, alguma coisa, mas como foi meu dia hoje? Eu gostei? Eu não gostei? Será que eu fiz certo aqui comigo mesmo, não com os outros? Então, é como se você conversasse com um amigo, né? Então, Júnior, tire um tempo para conversar com você no final do dia e faça suas anotações. Perfeito. A Valéria Oliveira diz, estou sofrendo muito, sou muito sozinha, há 3 meses separada de um relacionamento de 29 anos. O que fazer? Valéria, você não está sozinha, você é a melhor pessoa do mundo, que é a Valéria. Valéria, você está com você, mulher. Porque do começo da nossa vida até o final da nossa vida é a gente pela gente. Você pode estar sozinha fisicamente, mas que tal conhecer a Valéria? Que tal chamar ela para tomar um café? Que tal ouvir ela? Que tal se aproximar dela e ter ali um contato de amizade com essa Valéria? Tenho certeza que vai valer a pena. Perfeito. A gente está vivendo um momento de muita informação e desinformação na internet, né? E muita gente fala de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, enfim. Tem uma pergunta aqui que é de um homem, interessante porque normalmente as mulheres reclamam de relacionamentos assim, mas ele parece que está bem machucado. Ele diz, uma psicopata quis aprender português comigo. Ela conjugou uma lista de verbos. Ela se recusou a conjugar o verbo representar. Pergunta, psicopatas têm vozes internas de autocrítica ou eles se acham perfeitos sem autocrítica nenhuma? Vamos por partes. Primeiro, a gente não sabe se ela é ou não é. Sim. Porque, assim, ela pode ser narcisista, entende? Tem outros aspectos, tá? E nem sempre uma pessoa que tem um comportamento que a gente julga negativo, ele vai ter um transtorno. Isso é meio assustador, né? Porque o transtorno, ele justifica bastante coisa. Às vezes, essa pessoa, né? Pelo jeito, ele está bem machucado mesmo, né, Cláudia? Sim. Às vezes, essa pessoa, ela tem esse hábito, né, de utilizar os outros para conquistar o que quer. Aí, a minha pergunta para esse nosso amigo é, o que você aprendeu com isso, né? E quais limites você acha que você deve inserir agora na sua vida? Porque tudo é aprendizado, inclusive as coisas ruins que nos acontecem. Perfeito. E a gente não muda o outro, a gente não tem controle sobre o outro, absolutamente nada.
do outro. Se a gente às vezes não consegue nem cuidar da gente. Verdade. Ai, amei nosso bate-papo. Quer complementar com alguma dica aí de autocuidado? A pessoa mais importante da sua vida vai ser você. E você só vai estar bem para você a partir do momento que você se acolher, se escutar e aprender que para fazer o bem, vocês têm que estar bem não para os outros, mas para você. E do começo da sua vida até o final da sua vida, a única pessoa que vai te acompanhar vai ser você mesmo. Então faça o favor de tratar essa pessoa bem, porque ela é a mais especial da sua vida. Perfeito. Olha, Beatriz Brandão está no site, beatrizbrandão.com.br, mas o Instagram dela, você precisa seguir, conheça, puxão, _ de orelha. Você dá muito puxão de orelha lá? Eu tô. Puxão, _ de orelha. E é bom ter alguém para puxar a orelha da gente de vez em quando, colocar a gente no eixo, né? Então entra, segue que você vai crescer bastante com a Bia. Puxão, _ de orelha. Muito obrigada.